Dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Na escola, nós simplesmente dizemos que Martinho Lutero leu a Bíblia, foi contra as indulgências e fez a reforma. Só que esse conhecimento é muito superficial. A Idade Média foi uma era das trevas para a igreja. Foi um período em que tudo era vendido na igreja, os sacramentos eram vendidos, a penitência era vendida, a salvação estava à venda, a pessoa tinha que pagar por tudo. Martinho Lutero nos conta que havia prostíbulos para padres em Roma. Olha o que era aquilo! E as pessoas presas a essa teologia que não é bíblica, a Reforma Protestante, que não começa com Martinho Lutero, mas ele é o principal expoente. Ela foi o grito de liberdade daquelas pessoas, foi o retorno às Escrituras, que tem reflexo até nós hoje. O ponto da reforma não é comemorar a reforma para lembrar do Martinho Lutero, não é comemorar a reforma porque foi um movimento que estava ali junto com a Renascença. Não, esquece isso. Devemos celebrar o retorno às Escrituras, a liberdade que Cristo nos deu. Quando eu digo sola Escritura, eu estou dizendo que somente pela Bíblia, somente a palavra, a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Não existe pastor, não existe apóstolo, não existe ninguém acima das Escrituras, porque é por ela que Deus fala conosco e por homem nenhum. Quando eu digo sola fide, somente a fé, eu estou lembrando que é pela fé que nós agradamos a Deus, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E na Idade Média, a igreja não ensinava as pessoas a terem fé em Deus, ensinava a pagar pela penitência para ter os pecados perdoados. E isso não é bíblico. E hoje nós podemos entender de que nós alcançamos as coisas pela fé que nós temos em Deus. Outro ponto da reforma, sola gratia, somente pela graça, a graça de Deus nos alcançou. Aquele tempo da Idade Média, as pessoas não podiam chegar a Deus pela graça porque não era pregado, não era ensinado. E aí eu lembro de Efésios, somos salvos pela graça, por meio da fé. Sou salvo pela graça, o que eu tenho foi me dado pela graça de Deus. Não porque eu sou bonzinho, mas porque Deus me alcançou pela sua graça. Este é o grito da reforma e que nós precisamos hoje praticar. Esse é o grito da reforma que está sendo esquecido. Quantas igrejas hoje vendem tudo? Vende óleo ungido, vende espada ungida, tijolo, vende vinho das bodas de Canaã, tudo à venda, associa todas as bênçãos de Deus ao pagamento de uma oferta comum, oferta de desafio, oferta da primícia, e parece que Deus está à venda dentro da igreja. E eu esqueço, somente a palavra, somente a fé, somente a graça. Este é o grito da reforma e que nós não podemos esquecer. Nós alcançamos a Deus pela fé, mas antes de tudo Deus nos deu a graça. E hoje nós temos a Bíblia, as Escrituras, para nos ensinar.